professor, olá, professora. Olá, educador. Olá, pai. Olá, mãe. Olá, você responsável, você líder e você, nosso aluno da Educação Adventista. É um prazer estar contigo. Nós já estivemos conversando um pouquinho sobre nutrição, sobre ar puro, e hoje o nosso primeiro bate-papo é sobre descanso. Nós estamos no programa Vida e Saúde, trabalhando dicas em relação aos princípios, 8 princípios de saúde que você vai ter a oportunidade de acompanhar durante toda a nossa programação que está sendo semanal. Hoje, recebendo no nosso estúdio virtual, a doutora Rosana Alves. Bem-vinda, doutora Rosana, tudo bem? Tudo bem, professora Nádia, obrigada pelo convite. Aí um bom momento para todos nós que estamos neste momento envolvidos para saber um pouco mais sobre como manter a nossa saúde. Grande verdade. Antes da gente entrar no assunto específico desse nosso bate-papo, eu quero aproveitar para apresentar a doutora Rosana para vocês. Talvez vocês já até a conheçam, ela sempre está bastante presente em várias atividades, palestras, vídeos no YouTube também. Vale a pena se informar um pouquinho mais, além das produções também de livros que são de sua autoria. A doutora Rosana ela é mãe, esposa, apaixonada por neurociência e comunicação, filha de pedreiro e doméstica, estudou nas melhores universidades do nosso país, entre elas USP, Unifesp e Unesp. Ela é graduada em psicologia, fez mestrado, doutorado e 3 pós-doutorados em neurociência, sendo um deles no exterior, alcançando o mais alto nível acadêmico. Com certeza, nós vamos ser bastante beneficiados nesse bate-papo de hoje. Doutora Rosana, eu ainda teria mais um item ou mais um espaço antes da gente ir para o nosso assunto. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Inclusive, nós temos vários alunos nos assistindo que também querem ser cientistas. Como é ser uma cientista? Eu sou suspeita em dizer, mas para mim essa é uma das profissões mais bonitas que existe, porque ela traz em si a ideia de transformar a nossa existência mais significativa, trazendo mais saúde ou evitando doenças, ou descobrindo, né, porque as ciências não passam somente por aquelas que cuidam sobre o corpo humano, que lidam com o corpo humano, mas talvez entender um pouco mais sobre a natureza, sobre os astros. Então, o cientista é aquele incansável procurador de respostas para problemas ou situações do dia a dia. Então, é uma profissão muito legal que ela vai ser uma profissão de muito sentido na vida daquele que é curioso. Curioso e determinado em procurar a resposta, que não desiste fácil. Mas é uma profissão linda, que você já pode pensar nisso, já desde do ensino médio, começar a ver qual a área que você mais gosta, se é biológicas, humanas, exatas, e dentro das diferentes áreas de interesse do aluno, você pode ser cientista. Então, é muito legal. Que jóia, então já fica aí todas essas palavras para você, aluno, se prepare, se organize, porque vale a pena. Mesmo porque quando a gente fala em ser cientista, é uma área também bastante ampla. Tem muita coisa para se estudar, muita coisa para se pesquisar, não é? Sem dúvida, se as próprias neurociências já são tão amplas que você pode estudar desde uma doença até mesmo o padrão de consumo de uma pessoa, a partir da visão das neurociências, imagina então pensando em todas as ciências que existem. Para cada gosto existe uma carreira científica à disposição. Perfeito. Bem, agora já entrando para a nossa temática, eu queria deixar alguns minutos para que você falasse a respeito disso, descanso. O que é o descanso? E depois nós vamos entrar aí com mais um pouquinho de bate-papo, mas vou te deixar um pouquinho à vontade agora para dominar o nosso espaço virtual, doutora. Então é interessante, quando nós pensamos em descanso, essa palavra nos remete a diferentes descansos. É o descanso emocional,
a tranquilidade de saber que você não domina tudo, que você pode, de fato, desligar um pouco dos seus problemas para ter saúde emocional. Muitas das psicopatologias, as doenças da mente, elas passam por uma falta de descanso. Descanso mesmo na certeza de que as coisas podem resolver, que você não é dono de toda a verdade. A ansiedade, por exemplo, que é uma uma tribulação mesmo referente ao futuro, a não controlar, isso deixa a mente cansada, o coração cansado, né? E também o descanso no aspecto físico, que é aquele que nós vamos conversar hoje. Então, existe o descanso do nosso corpo, que ele é imprescindível para a nossa saúde. E o que nós hoje temos visto é que as pessoas estão cada vez menos envolvidas em planejar o descanso. O descanso acontece quando dá, quando sobra. Então, eu vou dormir quando eu já fiz tudo. Então, não se respeita, é o que as pesquisas mostram, né? Não se respeita mais as horas do sono. Eu durmo as horas que sobram. Então, se der, eu deito meia-noite. Mas se eu tiver muita coisa para fazer, eu vou deitar 2 da manhã. Então, o que nós temos prestado muita atenção é que um dos aspectos mais importantes para a nossa saúde física e emocional é o descanso. E ele tem sido negligenciado. Quando nós olhamos para o padrão do sono da população mundial, nós estamos vendo que as horas de sono têm diminuído na população. E hoje a média é de 5 a 6 horas, que é a média de horas de sono mesmo. E isso tem nos preocupado muito. Então, o descanso, ele é essencial, não só para mantermos uma saúde física, mas para manter a nossa saúde emocional e também para nos manter aí longevos, vivendo mais tempo do que nós viveríamos se dormíssemos menos, por exemplo. O descanso é essencial para o nosso organismo. E é um fato realmente bastante importante, né? Porque se a gente faz uma análise da própria vida, a gente começa a perceber isso. Alguns anos atrás, por exemplo, na minha adolescência, eu dormia bem mais. Talvez até, eu acredito que possa ter aí uma relação, nós tínhamos menos estímulos. Hoje a gente tem muita coisa ao nosso redor e acaba nos prendendo mais, vamos assim dizer, né? Para que você durma depois. Eu me lembro até de uma situação em que você comentou a respeito de como você agia com os celulares na sua casa quando você ia dormir. Conta um pouquinho aí pra gente, porque já é mais uma dica para a gente dar para os nossos ouvintes telespectadores. O que nós falamos é que dormir tem que ser levado a sério e exige uma programação. Nós nascemos com estrutura biológica para dormir. Mas se nós não criarmos estratégias para manter este hábito saudável, nós vamos perdendo essa capacidade de dormir bem, porque dormir bem não é só fechar os olhos e perder a consciência do que está em volta. Envolve toda uma questão de entrar no sono profundo, de no outro dia pela manhã se sentir descansado, que é super importante. Então, o que eu falo, o do celular, por exemplo, uma das questões é que a estimulação da luz do celular, ela impede que a melatonina, que é o hormônio que todo mundo conhece, que está envolvido com o sono, seja produzido nos níveis que precisa ser produzido para que nós, de fato, consigamos entrar no sono. Porque a melatonina, diferente do que as pessoas imaginam, ela não mantém o nosso sono. A melatonina prepara o nosso organismo para dormirmos. Já posso desfazer um mito nesse sentido, professora Mara? Sim. As pessoas falam assim, eu quando não tomava melatonina, eu acordava na madrugada e não conseguia mais dormir. Depois que eu comecei a tomar melatonina, tudo funciona muito bem. Você está sendo iludido pela melatonina. O que a gente fala? Se você está mantendo o seu sono à noite porque você tomou uma melatonina, significa que você conseguiria manter sem a melatonina. Melatonina não mantém o nosso sono.
Ela prepara o nosso organismo para dormir, que é bem diferente. Então, é ela, por exemplo, que traz aquele friozinho que a gente sente na hora de dormir, sabe aquele relaxamento muscular? Sim, Aquele friozinho, a gente começa a bocejar, o olho começa a arder, melatonina preparando a gente para ir para a cama. É isso. Depois a melatonina não precisa mais ter essa função, ok? sim, Então, o que que eu falo, por exemplo, aí você está recebendo aquela luz do celular ou da televisão, porque hoje é mais o celular, antes era a televisão, sim. né? Nós precisamos entrar num processo de descanso antes de dormir. E a gente fala que é mais ou menos 2 horas antes do horário de dormir, nós temos que começar a diminuir esses estímulos para o nosso cérebro, que é da luz. Então você vai começar a apagar as luzes da casa. Se possível, por exemplo, na sala deixe um abajur só ligado, se você tem um abajur. Certo. Vai diminuindo mesmo a iluminação de toda a casa. Mulheres, e eu sei que a professora Nádia vai em algum momento se identificar comigo agora, e as demais mulheres também que nos assistem. A gente não tem aquela mania de estar, às vezes já deitadas. A gente lembra que tem que colocar roupa para lavar? Aham. Tirar alguma coisa do freezer que a gente vai precisar no outro dia? A gente não tem esse hábito. A gente não pode fazer isso. A gente vai despertar de novo. Lógico, né, que não pode, está proibido, mas isso tudo pode atrapalhar o sono, entendeu? Sim, Então, depois de um certo horário, vamos diminuindo o ritmo da nossa atividade, para que a gente já comece a entrar no descanso. Muita gente tem dificuldade porque deita, aí levanta e vai fazer mais alguma coisa. Antes de fato estar fechando o olho, vai lá dar mais uma olhada no WhatsApp, no grupo da família, para dar uma olhada, uma passadinha nas mídias sociais, e tudo isso pode atrapalhar o nosso sono. Além disso, o celular no quarto, e aí eu acho que entra no que você falou. O que eu recomendo para as pessoas fazer? Na hora de dormir, o celular da família inteira dorme na sala. É a cama do celular, a sala. Vamos colocar ele para descansar, né? Os celulares a gente coloca para carregar tudo na sala, da família inteira. Porque só o celular no quarto, vamos pensar. A gente usa o celular em qual momento? Quando estamos acordados ou quando estamos dormindo? Acordados. Ele é algo para ser utilizado no nosso momento de vigília, né? O termo que a gente usa é vigília. Então, ele é usado no momento de vigília. A presença dele no quarto traz para o nosso cérebro a ideia de que nós precisamos estar atentos a ele, porque ele é usado no nosso momento de vigília. E enquanto sim. nós estamos dormindo, mensagens chegarão. Então, dá a impressão de que eu preciso estar alerta porque mensagens podem chegar. Claro que isso assim, a gente não faz de forma consciente, mas o nosso cérebro ele está programado para cada atividade. Então, ele sabe que o celular é para isso. Então, a orientação que a gente dá é que o celular não dorme no quarto. Ele, Uhum. eu brinco que a exceção é para parteira e para pastor, que precisam atender alguém numa urgência durante a madrugada, isso se não tiver um telefone fixo da casa, que a maioria Sim, hoje, sim. né? Mas é isso. O celular ele precisa ir para a sala por esse motivo de fato dar o descanso para o nosso Uhum. cérebro e para que a gente desprenda dele o mais cedo possível. E para que o nosso filho adolescente não fique à madrugada no celular dele também. Grande verdade. Às vezes pode ter alguém assim preocupado, mas e se tiver uma urgência? É só deixar ele com um toque alto, né? Mas você vai estar descansado e pronto, né? Exatamente. Ali desliga algumas funções dele para não ficar recebendo Uhum. mensagem de rede social tal, e deixa o telefone ligado. Alguma coisa assim, Perfeito. porque se for alguma coisa importante, vai ficar tocando, tocando, e você vai atender. Porque Mas esse... sono é tão importante quanto as nossas atividades do dia. É isso que a gente tem que pensar. Não é Uhum. só porque ai, eu não aguento ficar acordado, por isso eu tenho que dormir. Não. É uma necessidade básica do nosso organismo. Uhum. E é bastante interessante isso, e eu falo que realmente dá certo, porque a partir de uma palestra que você deu, eu comecei a fazer isso. Eu desliguei as funções,
E hoje é muito mais tranquilo dormir, é ótimo, perfeito. Então, fica a dica aí para vocês que está dando certo comigo. E, Mas vamos lá. Eu fiquei pensando aqui em outro ponto. A falta de descanso, ela interfere no nosso humor? nossa, o que a gente tem de estudos falando disso, por exemplo, até mesmo a depressão, ela pode ser eliciada, nós falamos, a sua origem, ela pode ser por conta de uma privação de sono. O Olha, meu primeiro trabalho científico foi ainda na graduação. Eu não vou falar que tem mais de 20 anos, porque eu não quero trazer essa informação à tona, mas eu trabalhava com estresse. E eu confesso que quando a minha orientadora falou assim, olha, você vai trabalhar com estresse. Eu falei assim, puxa, não tem uma coisa mais legal nas neurociências para trabalhar? Isso foi tão interessante, porque eu aplicava diferentes estresses nos ratos. Eu sempre trabalhei com pesquisa básica, né? Com animais em laboratório. E um dos estresses que eu provoquei no rato foi da privação de sono. E foi o estresse mais contundente para o rato. Com a privação de sono, eu desenvolvi no rato depressão e ansiedade e olha, agressividade. O que a gente vê, por exemplo, em adolescentes, é algo muito interessante. Eu ajudei a orientar um mestrado que era sobre o aumento da agressividade nos adolescentes, em escolas mesmo. E houve uma relação direta com a privação de sono desses adolescentes. Quanto menos se dorme, aumenta a nossa tendência à agressividade e à impulsividade. Então a pessoa pode fazer alguma coisa sem pensar mesmo, porque ela está em privação de sono. Então você pode ser a porta que vai se abrir para a depressão e ansiedade. olha. Além disso, é tanto que a gente vê, por exemplo, tanto na ansiedade quanto na depressão, em muitas psicopatologias que existe uma perturbação do sono, uma alteração no padrão do sono. Ou a pessoa desenvolve uma insônia, ou seja, ela diminui a sua capacidade de dormir, ou as horas, né, de descanso por meio do sono, ou ela começa a dormir demais. Então, você pode ter uma alteração no padrão do sono. Isso é Uhum. muito comum nas psicopatologias. Então, nós dizemos que as psicopatologias podem levar a uma perturbação do sono ou uma alteração no padrão do sono pode levar a uma psicopatologia. Então, é muito sério. Eu gosto muito de citar alguns estudos, e um deles, falando, por exemplo, até nas nossas relações com as pessoas. Quando nós estamos em privação de sono, e uma privação de sono mais prolongada, nós temos, por exemplo, a dificuldade de lembrar das palavras positivas que escutamos. Temos a Interessante. tendência de lembrar mais das palavras negativas que escutamos. Pensa isso para os nossos relacionamentos. Uhum. Lá, quando nós estamos na escola e alguém nos fez 10 elogios, mas nós vamos lembrar daquilo que falaram que precisamos melhorar. Claro que já temos a tendência de falarmos assim, puxa, fulano não gostou de tal coisa que eu fiz. Mas isso é exacerbado, piorado, quando estamos em privação de sono. Quando nós estamos 19 horas acordados, e isso é o que mais acontece, se você tiver dormido somente 5 horas ou for dormir só 5 horas, você vai fazer um período de vigília de 19 horas, né? Que é super comum acontecer com as Sim. pessoas. Pensando que a média da população hoje de sono é de 5 a 6 horas por noite, então a maioria das pessoas está vivendo essa realidade. Quando nós estamos a 19 horas acordados, é um estudo numa universidade do Texas, mostra que nós temos uma perda da eficiência do nosso córtex pré-frontal, que está envolvido com a nossa análise refletida, tomada de decisão assertiva, que controla a impulsividade, a agressividade, que traz para nós a capacidade da criatividade, de conseguir resolver problemas. O córtex pré-frontal está no comando desses comportamentos que sejam cognitivos, como a criatividade, como a tomada de decisão, resolução de problemas, quanto o comando emocional mesmo. O que eu Uhum. vou sentir quando alguém disse algo, qual é a minha decisão afetiva diante de tal demanda.
Quando você está 19 horas em privação de sono, você começa a perder a capacidade de córtex frontal. É como se você estivesse com 0,8 grama de álcool no sangue. Olha só. Que é correspondente a mais ou menos 2 taças de vinho, 3 doses de uísque ou 3 latas de cerveja. Até o nosso comando motor, a nossa capacidade de andar, de realizar atividades motoras finas, ela fica prejudicada. É tanto que a gente usa um termo no senso comum que é estou bêbado de sono. A gente não fala isso? Verdade. Fato para o nosso Verdade. cérebro como se estivéssemos bêbados. A gente Uhum. escuta mais nas coisas quando estamos com sono. Deixamos mais as coisas caírem das mãos. É Uhum. só dormiu, ele não deixa cair alguma coisa da mão. Isso Sim. também, claro, com um pouco mais de controle motor, acontece quando nós estamos em privação de sono. Então, os prejuízos, eles são muito intensos e variados. Informações excelentes. Então, você já sabe, pai, durma melhor. Adolescente, por favor, hein? Vamos dormir para conseguir aí aproveitar o máximo da aprendizagem. Crianças também, porque hoje tem muitas crianças que estão dormindo nos horários de adultos e eles precisam, inclusive, de mais tempo, de mais sono. Mas agora eu vou para a Sim. segunda pergunta. Aliás, não é a segunda, mas uma das. Uhum. Agora, para eu me sentir descansado, eu preciso exclusivamente dormir? Em que sentido? Assim, não é só dormir, né? O exercício físico me ajuda a descansar. Isso. Por exemplo, eu conseguir hoje organizar qual será a minha rotina amanhã também ajuda o cérebro a descansar. Ah, que legal. Por exemplo, nós temos uma estrutura que é muito conhecida, que se chama hipocampo. O Uhum. hipocampo está envolvido com a nossa memória e também com o gerenciamento das nossas tarefas, ok? Então, durante o dia, é o hipocampo que me lembra que eu preciso comprar um uniforme novo para o meu filho, que eu não posso esquecer de passar no supermercado e comprar alguma coisa, ou mandar a agenda para o aluno. Então, ele gerencia mesmo a nossa agenda, as nossas tarefas. À noite, o hipocampo está mais envolvido com a consolidação de memória. Como tudo vai casando, né? Então, à noite, o hipocampo vai fazer com que a informação que eu obtive durante o dia seja fixada para que no futuro eu possa acessar aquela informação. Agora, quando eu não organizo a minha rotina durante o dia, o hipocampo, quando eu estou dormindo, no lugar dele estar envolvido mais com a consolidação dessa memória, ele vai se envolver também com o gerenciamento de tarefas. Por quê? Porque eu preciso ter organizado o que eu vou fazer no dia seguinte. Pega o celular, se você usa as anotações dele para organizar a sua rotina, pega o Sim. seu celular e anota as suas principais tarefas do dia seguinte. Porque à noite o hipocampo, ele vai dizer para ele mesmo assim, não preciso ficar passando a lista de tarefas do dia seguinte, porque já estão anotadas. Fique Então, tranquilo. isso também ajuda o nosso cérebro a descansar. Outra coisa que é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas pensando em descanso é, por mais difícil que seja, gente, a gente fala do que é o ideal e a gente vai fazendo cada vez melhor isso, né? Vamos dizer que nós temos 30 tarefas a cumprir no dia seguinte. Quando a gente começa a listar, vai dando até desespero, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. A dica que eu dou, que não só eu que dou, mas muita gente que lida com gerenciamento do tempo, é assim: você tem lá 30 tarefas que você precisa fazer no dia seguinte, certo? Só que você já sabe que não vai dar conta de tudo. Ai, mas eu preciso dar conta. Você não vai dar conta. Isso é realidade, você já sabe disso. Então vamos diminuir a angústia. O que você vai fazer? Você vai pegar daquelas 30 tarefas e você vai escolher, vou assim, inventar um número, 10. Você vai escolher 10 que com certeza você consegue dar conta. E você vai focar só nelas. Não, mas eu preciso fazer todos. Você não vai dar conta. Coloca isso na cabeça. É melhor você fazer as 10 que você vai dar conta do que você chegar no final do dia e
e acaba não dando conta e ainda termina o dia angustiado. Sim. Então, isso também traz mais angústia. Organize a sua rotina. Coloque aquilo que dá conta. Quando você organiza a rotina, você fala assim: nossa, eu tenho que comprar o uniforme dos meus filhos, mas eu posso fazer isso no momento que eu estiver indo buscar na escola. Mas você também colocou na lista que você tem que passar no mecânico. Puxa, o mecânico é no caminho indo para a escola, então eu programo 1 hora antes de ir para a escola, já passo no mecânico, entende? Você se torna até mais produtivo. Então, Sim. isso também nos ajuda no descanso. Porque não adianta eu Perfeito. dormir e ficar o dia inteiro com a cabeça preocupada, que eu também não vou conseguir também descansar direito. Então, é um Perfeito. organizar da vida. Perfeito. Eu gostaria ainda de trabalhar algumas coisas aqui com a doutora. Vamos ver se a gente consegue, no nosso tempo, que ele está passando tão rápido, o papo está muito bom. Acho que a gente vai ter que marcar um outro momento, acrescentar espaço nessa dica aqui, nesse princípio de saúde. Doutora Rosana, nós sabemos que você é uma cientista que acredita na Bíblia, e para a gente isso é fenomenal. E o que você poderia trazer de contribuição em relação ao que a Bíblia fala a respeito de descanso? Eu sempre falo, professora, que Deus é perfeito. E isso parece só uma repetição de algo tão simples e óbvio, mas para mim faz muito sentido quando eu olho para a ciência. Tudo que é essencial para a nossa saúde física e emocional, Deus deixou à nossa disposição. Então, ele é perfeito. Se eu dissesse para todos nós, né, se essa fosse uma verdade, de que para descansar, por exemplo, eu precisasse comprar um remédio caríssimo, isso não seria acessível para todos. Mas Deus deixa o sono, deixa o nosso corpo preparado para isso. A demanda do dia a dia é que vai tirando de nós a capacidade de usufruir dessa bênção. Quando a Bíblia fala da base alimentar que precisamos seguir, é o que a ciência tem provado hoje. Temos Uhum. que comer menos, tomar mais água, fazer com que frutas e verduras sejam a base da nossa alimentação. Quando eu olho para um estudo de Harvard que tira o leite como alimento essencial da sua pirâmide, eu vejo Deus confirmando mais uma vez que ele tem uma alimentação mais saudável para nós. Quando eu olho que a Bíblia fala e eu, à noite, tranquilo, deito e me vem o sono, Deus está falando que uma rotina do dia tranquila, segura nele, vai impactar o meu sono, e a ciência fala disso. O nosso princípio de o dia começar no pôr do sol é um princípio que, quando falamos do sono, as maiores autoridades no mundo falam que o nosso dia começa na noite. Uhum. Isso é uma dica que eu dou para as pessoas. Posso já dar uma dica falando de como Deus fez isso? Pode. O que a gente fala? Quando nós começarmos a encarar a noite como o início de um dia, nós vamos respeitar mais as nossas horas do sono. Porque assim, claro que a gente dorme para descansar do dia, sem dúvida nenhuma, mas principalmente para nos preparar para o dia seguinte. Sim. Que a ciência fala. Então, eu lembro que eu tinha um compromisso super importante num dia, e eu precisava estar muito bem. E aí eu falei assim, puxa vida, eu tenho muitas coisas para fazer ainda antes de dormir. Mas o meu compromisso amanhã é tão importante, mais importante do que eu estou querendo finalizar hoje, que eu vou dormir. Porque no outro dia eu preciso do meu córtex pré-frontal funcionando direito. Então, até esse princípio da marcação de que o dia começa com o pôr do sol, ela hoje, a ciência vem mostrando que o nosso dia começa com o descanso. O dia para o Perfeito. homem começa com o descanso no Éden. Deus cria no final da sexta-feira e já dá para ele o primeiro dia para descansar. Por quê? Porque começa com o descanso. Uhum. Descanso não é só porque o corpo está cansado, mas porque é à noite que muitas proteínas, muitos neurotransmissores vão ser sintetizados. É com a minha hora de descanso noturno que eu regulo o meu apetite. Porque à noite que leptina e grelina, que são envolvidas com o nosso apetite, que elas são controladas. E quando eu não durmo direito, eu tenho vontade de comer a geladeira. Aham. Quando eu olho,
de tudo que eu estudo, eu vejo um Deus presente. Porque não é a ciência que explica Deus, é Deus que explica a Uhum, ciência o tempo todo. exatamente. Então, existe muita coerência. Eu sempre vou insistir nisso, né? Quando as pessoas falam assim, como é possível ser cientista e acreditar em Deus? Uhum, É sempre diferente. Como é possível ser cientista e não acreditar em Deus? Porque para aqueles que estudam a Bíblia, é muito evidente a presença de Deus ali. Eu falo, a presença de Deus em tudo que eu estudo. Quando eu vejo Deus falando da alimentação, hoje a moda ou a descoberta da ciência vem comprovar o que a gente já sabe há milênios, que já está na Bíblia. Quando Deus fala que um coração alegre é um bom remédio uhum. e o abatido faz secar os ossos, a gente vê isso. Quando nós olhamos um coração que está atribulado, isso faz com que nós tenhamos consequências fisiológicas também. Então, existe uma coerência quando nós vemos que a confiança em Deus é uma das estratégias apontadas pela ciência. A espiritualidade é apontada pela ciência como uma das estratégias para superação, bem-estar e qualidade de vida. Eu não tenho como duvidar que Deus Sim, tem um lugar, que precisa ter um lugar prioritário na nossa vida e que Ele fez tudo com coerência. Quando eu joia. olho para Deus, que deixou manual para que eu possa ter vida e vida em abundância, é impossível não olhar para Ele e reconhecer que Ele é um Deus de amor. E que o Amém. que tem de projeto é o melhor. Quando a gente olha para o que é essencial para a saúde humana, para a longevidade, para evitar doenças, porque a questão não é só prolongar os dias de vida, mas prolongá-los com qualidade, Deus deixou tudo de gratuito. E eu Uhum. vou contar um segredinho. Posso contar um segredo? Dá Sim, tempo de contar um segredo? Quando, rapidinho. quando eu escrevi o livro, A Neurociência da Felicidade, eu fui procurando mesmo o que a ciência tinha de novidade para a felicidade. E eu escrevi o livro. Depois do livro escrito e impresso, que eu caí assim em mim e percebi que eu tinha escrito sobre os 8 remédios naturais. Mas essa não era a intenção do livro. Mas, para mim, mais uma vez, evidenciou que a ciência aponta para o projeto que Deus deixou para nós. Então fica a dica para você nos acompanhar nos próximos programas. Se você não viu o anterior, assista também, porque nós estamos trabalhando justamente isso. Os 8 remédios ou os 8 princípios de saúde vale a pena. Infelizmente o tempo acabou, mas eu ainda quero. Vamos estender só um pouquinho, rapidinho, para a gente falar diretamente com os pequenos. Imaginem aí os alunos com a faixa etária da sua filha, dos adolescentes e jovens, pelo menos uma dica específica para cada faixa etária, para ele sentir assim realmente contemplado também com o seu olhar, com a sua voz direcionada para ele. Bem, para as crianças ali mais novinhas, como a minha filha de 5 anos, olha, dormir faz bem. Se você dormir, você no outro dia vai ter mais energia para brincar e vai ficar cada vez mais esperto para aprender o que as pessoas estão ensinando. Você quer aprender a ler, escrever, desenhar cada vez melhor? É dormindo que a gente consegue fazer isso. Adolescente, você precisa dormir mais do que o adulto. O adolescente precisa de dormir de 9 horas até 10, 11 horas por noite, porque isso também vai fazer com que o cérebro de vocês amadureça da forma que ele precisa amadurecer e que vocês tenham maior capacidade para lidar com os desafios que são da idade de vocês. As emoções se colocam mais no lugar. E outra coisa, as pessoas nos acham mais bonitas depois que a gente dormiu, mesmo que elas não dormir. E se a gente está em privação de sono, as pessoas acham a gente mais feio. Isso é estudo científico. E para pai e para mãe, coloquem na vida de vocês rotina. Porque os filhos não vão entrar na rotina de dormir, de ter mesmo uma rotina durante o dia se os pais não tiverem essa rotina. Horário de dormir não é só para criança, pais também precisam ter hora de dormir. E assim a família inteira vai estar mais saudável física e emocionalmente. Doutora Rosana, nossa gratidão. A Educação Adventista agradece por você ter conseguido separar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Grata eu por esse convite tão especial e sejam felizes. Para isso Deus nos criou. Amém. Então, pai, mãe, responsável, educador, você aluno, você já sabe.
A gente continua trazendo informações e dicas. A gente vai para mais um remédio, para mais um princípio de saúde. Continue com a gente. Até daqui a pouco. Educação é muito mais que conhecimento. É uma grande jornada. Ao longo dessa caminhada, a gente acredita que a educação molda não só a mente, mas o corpo e o espírito. Porém, a educação não permite nenhum atalho. Nela, todo passo importa, desde que dado no momento certo. Afinal, é a educação que prepara o intelecto, o físico, a alma e o coração para um caminho cheio de sucesso e de comemoração. É nisso que acreditamos e foi por isso que nossa nova marca nasceu. Inspirada em nossos mais de 120 anos de caminhada para reforçar ainda mais o nosso principal ideal, a educação que vai muito além do ensino. Se a vida é andar em direção ao futuro, a educação é o melhor caminho. Educação Adventista, uma nova marca para os valores que permanecem. Olá, professora, olá, professora. Olá, pai, mãe, você que é responsável. Olá, aluno da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. É um prazer receber vocês aqui no nosso espaço virtual do programa Vida e Saúde, trazendo em toda a sua série 8 dicas especiais para você cuidar da sua saúde. E nós estamos recebendo aqui nesse estúdio virtual o doutor Leonardo Martins. Tudo bem, doutor? Verdade, eu estou bem, graças a Deus. Um prazer poder participar aqui com você e com todo esse pessoal da educação adventista aí no Brasil todo. E nós agradecemos mais uma vez a tua sempre pronta disponibilidade para estar aqui com a gente na educação adventista. Doutor, vamos conversar rapidinho sobre alguns pontos bem interessantes que envolvem o exercício físico. E, para quem não sabe, o doutor Léo, juntamente com o Ledimar, foram grandes influenciadores na minha mudança de postura em relação à atividade física. Agora eu não estou com a minha pulseirinha, mas eu tenho uma pulseira que controla ali os passos, as minhas ações e tudo, e tem feito muita diferença em relação à minha saúde. Obrigada, viu? Fica aí o meu agradecimento geral, para todo mundo ver. Fico feliz em saber, porque esse é um dos nossos papéis, né? Influenciar as pessoas a adotarem um estilo de vida ativo, né? Então, eu fico feliz aí com a tua decisão, com a tua mudança e com a tua perseverança. E vamos lá! Mas, doutor Leonardo, você poderia nos contar um pouquinho sobre o seu trabalho? Sabemos que você está vinculado ao UNASP. Que lugar é esse? O UNASP é uma instituição de ensino, é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. O UNASP foi fundado em 1915, são 105 anos. E hoje nós temos 3 campi. Tem o campus em São Paulo, que é a sede, né, que é onde foi fundado, né, em 1915. Daí depois nós temos o campo Hortolândia e também o campus Engenheiro Coelho. E eles nasceram nessa ordem, né. O UNASP hoje são 37 cursos. Se você entrar lá no site unasp.br, você vai ver ali na graduação, né, 37 cursos de graduação. São 2 mestrados e atende desde a educação infantil até a pós-graduação, né? Então, é uma instituição de ensino aí reconhecida pela sua qualidade, né? Nota máxima na avaliação do MEC. Então, assim, é uma instituição que preza não apenas pela competência técnica, né? Mas por preservarmos os valores cristãos, né? Por preservar a Bíblia, né? como fundamento. E eu estou na coordenação do curso de Educação Física do campus aqui de São Paulo, como você mencionou, né? O Ledimar é meu colega, né? Ele coordena o curso de Educação Física do campus Hortolândia. E então nós temos Educação Física aqui em São Paulo e em Hortolândia. O curso de Educação Física, tanto de São Paulo quanto de Hortolândia, eles nasceram no ano de 2000. Então, estamos completando 20 anos. Eu trabalhei alguns anos em Hortolândia e agora estou na coordenação já faz, né, alguns anos, desde 2006 que eu estou na coordenação aqui.
E nós, graças a Deus, né, a gente tem conquistado excelentes resultados 2 vezes com nota máxima na avaliação do MEC, né? Então, a gente agradece muito a Deus aí pelas boas conquistas. Ótimo. Agora, então, vamos começar a abordar definitivamente o nosso tema. Exercício físico. O que a gente pode falar dele? Aproveite os próximos minutos para realmente ver se impacta as pessoas que estão nos assistindo. Bom, hoje está muito assim comum a gente se preocupar com a questão do sistema imunológico, né? Essa relação, será que tem relação entre exercício físico e sistema imunológico? E a resposta é um sim, com letras maiúsculas e grifado, assim, porque a relação é muito forte, muito grande. A relação direta e a relação indireta. Porque há vários estudos, né, que fazem a relação entre a concentração plasmática da citocina, por exemplo, né, e a prática regular de exercício físico, ou a quantidade e a funcionalidade dos leucócitos, e são assim, são mediadores, né, do sistema imunológico, e o bom funcionamento deles garante, né, um sistema imunológico forte, né? Então, assim, hoje não há dúvida na literatura científica de que é fundamental a prática regular de exercício para você ter um sistema imunológico em bom funcionamento. O exercício ele tem uma série de benefícios, né? Então, normalmente quem cuida da atividade física regular, frequente, a pessoa também cuida da alimentação, né? Então já vem algo a mais que anda junto, a alimentação e o exercício. Também quem tem uma prática regular de exercícios, normalmente está associado uma incidência menor de estresse, uma qualidade de sono melhor, também a pessoa, por transpirar, acaba ingerindo água numa quantidade adequada. Então, assim, a contribuição do exercício, né, não é só para o funcionamento do músculo, né? Na verdade, o corpo é um só, né? Então, tudo funciona melhor quando você pratica regularmente exercício físico. Não sei se eu posso ir falando, se você quer ir perguntando. Pode ir falando. Daqui a pouco eu pergunto. Tá bom. Porque normalmente perguntam, né? Mas quanto que eu preciso fazer de exercício, né? E esses estudos que relacionam exercício físico e a melhora do sistema imunológico, eles deixam bem claro aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, que essa quantidade de exercício é que favorece um sistema imunológico mais forte. E isso é 150 minutos por semana, divididos em 5 sessões de 30 minutos. Ou, se você fizer exercício físico 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, você já atinge esse patamar que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E não precisa ser necessariamente os 30 minutos, né, de uma única vez. Às vezes a pessoa tem uma limitação de tempo, então pode ser, né, 15 minutos de manhã, 15 minutos no final da tarde, ou 3 sessões de 10 minutos. Né? Você tem que somar na semana 150 minutos de atividade moderada, que é aquela atividade que você se sente um pouco mais ofegante, né? que você percebe que você precisa respirar com mais intensidade, que você percebe a frequência cardíaca, né? O coração batendo, né, um pouco mais forte, né? Mas que não te leva à exaustão imediata. Tá? Então, o exercício de alta intensidade, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ela cai para metade, cai para 75 minutos por semana. Ou os 150 de atividade moderada, ou os 75 de atividade intensa. Tá? Interessante. Uhum. Então, quer dizer que aí a gente pode organizar até de acordo com a nossa preferência. Ou 150 moderada, ou 75 atividade intensa. Eu gosto mais da intensa. Na verdade, sim, não há um limite. Hoje, né, os estudos apontam que não há um limite, né,
para você ganhar os benefícios. Então, certo. se você consegue fazer com o treinamento, você aumenta o teu tempo, então você começa com 15, 20 minutos, depois meia hora, 40, 50 minutos, 1 hora por dia, não há prejuízo de você aumentar esse tempo. Tá? Uhum. É muito importante você adequar, né, o tipo de exercício que você faz para não ter risco de lesão, não fazer sempre a mesma coisa. Né? Então, é importante a orientação de um profissional da área para que você possa colher os melhores benefícios, né? Então, Certo. eu conheço pessoas que, às vezes, né, eu gosto de correr, e aí, né, corre todos os dias 10 quilômetros, né? Isso é um risco, né? Isso é um problema. E aí o corpo acaba se acostumando, né? Uhum. Então, ao invés da pessoa gastar, né, o tempo ali para 10 quilômetros todos os dias a mesma coisa, é importante variar a intensidade, né? Variar a distância, e aí você vai ter mais benefícios, tá? Certo. Doutor Leonardo, como que nós podemos formar o hábito de realizar exercícios físicos? Infelizmente, a grande maioria da população parece que não é muito fã do exercício físico. O que pode se fazer para você começar a gostar? E isso é uma escolha, né? Você tem que escolher ter saúde, né? Porque eu costumo brincar assim, a saúde que você tem aos 80, você definiu aos 70. A saúde que você tem aos 70, você definiu aos 60. E aí Certo. isso vai, né? A saúde que você tem aos 40, você definiu aos 30. Então, assim, é uma escolha olhando para frente, né? Mas eu vou dar aqui uma dica, né? Uma sugestão. Primeiro, coloque isso como uma das tuas prioridades. Então, você coloca na tua agenda diária, né, o tempo para isso, porque a maioria de nós tem muita atribuição, né? Normalmente a gente tem muita coisa para fazer e acaba não sobrando tempo, né? Então, não espere sobrar o tempo, mas coloque, né, preserve na tua agenda o tempo para isso. Segunda coisa, não faça sozinho. Dê preferência a fazer com alguém da família ou com algum amigo. Então, se você vai começar, né, o teu programa e vai fazer, por exemplo, caminhadas ou, né, enfim, se você vai com o cônjuge ou com o filho, isso, assim, você agrega muito mais, porque você explora aquele tempo, né, junto com a pessoa, e você tem o compromisso, né? Às vezes Sim. você tem a tentação, né, de não fazer, e a outra pessoa te puxa, não, vamos, a gente precisa ir, e aí depois no outro dia é você que acaba puxando. Então, se você faz isso junto com alguém, a probabilidade de você persistir, né, é maior. E a terceira dica, escolha aquilo que você gosta de fazer, né? Uhum. Então, se você gosta de caminhar, a caminhada é uma boa porta de entrada, né? Depois o corpo se adapta e pode ser que a caminhada não seja suficiente, né, que você precisa aumentar um pouco o ritmo, enfim. Mas é uma boa porta de entrada. Então, faça aquilo que você gosta de fazer, né? O tipo de atividade que você se encontra e se realiza e te dá prazer. Porque uma parte importante do exercício, e isso acontece bioquimicamente, é o prazer, né? Então, Certo. você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Então, são essas 3 dicas que eu deixo aí. Joia. E o que acontece com o corpo quando a gente começa a se exercitar, quando a gente realmente escolhe realizar o exercício físico? A transformação, né, como eu falei, ela não é só a nível muscular, né? Não é só as fibras, né, de actina e miosina, né, se aproximando e se afastando, que é isso que faz a contração muscular. Os benefícios, eles são para todas as áreas, né? Então, nós temos os benefícios da área emocional, né? Como eu mencionei antes, uma série de estudos que mostram, né, a redução na probabilidade de estresse, a questão do autocontrole, a disposição, também na área social, né, na inter-relação, né, com as pessoas, o bom humor, que melhora, né, também Sim. na relação com as outras pessoas, a memória,
Hoje há uma série de estudos com crianças e com adolescentes, adultos e idosos. Pessoas que fazem atividade física têm melhor memória do que pessoas que não fazem atividade física. E isso, quando nós pegamos na faixa etária ali da primeira infância, segunda infância, isso é fundamental que a criança seja ativa, porque desenvolve as áreas, as zonas do cérebro responsáveis pela memória. Então, a parte cognitiva também tem benefícios. E nós sabemos também que a parte espiritual também tem benefícios, né? Porque o nosso corpo fica, o pensamento, né? A tomada de decisão fica mais clara, que são aspectos relacionados, coligados aí com a parte espiritual. Então, o nosso corpo todo se beneficia das vantagens, né, de uma vida, de um estilo de vida saudável e um estilo de vida ativo. Eu costumo dizer mais isso, que é importante você escolher ter um estilo de vida ativo. E isso inclui não só aquele tempo que você vai para a academia, isso é importante, né? Mas, por exemplo, você chega na frente de uma escada, tem a escada rolante e a escada comum que você tem que subir degrau a degrau. Escolha subir pela escada, né, que você vai degrau a degrau. Você, né, está ali tendo mais atividade, gastando mais energia. Se o teu trabalho te permitir, né, não fique sentado muito tempo. Então, inclusive hoje, né, isso já tem, né, publicação sobre isso. Eles chamam de sitting disease, que é a doença de ficar sentado, né? Hoje se sabe que as pessoas que ficam mais do que 8 horas sentadas, ela corre o mesmo risco de morte do que fumantes e de que obesos. Então, a pessoa que fica mais de 8 horas sentada por dia, ela se expõe a uma série de doenças, né, de riscos, aumenta a probabilidade dessas doenças. Então, a recomendação hoje é que a cada meia hora, a cada 30 minutos que você fica sentado, levante, se mexa, né? Mexa os braços, né? Faz um agachamento, porque você elimina esse risco, né, de ficar muito tempo sentado. Aí você fala assim, mas 8 horas é muito tempo, né? A população norte-americana, que é onde a gente tem dados, né? A média deles é de 11 horas sentados por dia. Então, terrível. É muito tempo, né? Eu mesmo, né, nesses dias aqui de isolamento social, né, eu estou trabalhando aqui, né, sentado a maior parte do tempo, logicamente, mas eu tenho um estilo de vida ativo, então eu tento seguir aí rigorosamente, né, esse cuidado para não ficar, né, a manhã toda, a tarde toda ou a noite toda aqui trabalhando sentado, né? É importante esse cuidado. Estou aproveitando para dar aí um testemunho em relação àquilo que tem acontecido comigo. O que o exercício físico fez? Ele tirou as dores do corpo que eu tinha demais. Eu acordava com dor no corpo e eu não sou assim, vamos dizer que eu ainda sou relativamente nova, mas o exercício físico tirou isso, as dores nas costas, dores no corpo. Então, realmente, funciona, gente. Nádia, deixa eu aproveitar. Eu normalmente conto, né, em palestras, né, situações assim, a minha própria história, né, que lá atrás, né, eu fui desafiado pelo meu filho, né, com as corridas de rua e tal. E então, assim, eu sempre fui ativo, mas é importante nessa questão familiar, né, de fazer atividade junto com alguém. E eu conto as experiências que eu vivo, né? Então, eu falo da importância daquilo que a gente encontra, né, na ciência, mas eu falo daquilo que eu vivo. É importante, né, nós adotarmos esse estilo de vida, né? Porque a gente sente na pele esses benefícios, né, Nádia? É verdade. Porque imagina como que eu vou influenciar o meu filhinho que está aqui assistindo também, para ir lá para fora, para brincar, para sair do videogame, se eu só fico sentado no sofá. Então, fica aí um alerta para a gente, hein? Vamos nos movimentar, vamos nos exercitar. Doutor Leonardo, a grande maioria de nós está em casa, nesse período, né, de isolamento social, e eu já tenho usado que pelo menos o entrosamento virtual a gente está conseguindo, é possível a gente fazer.
muitas pessoas estão nos assistindo e às vezes eles perguntam, mas tá, como que eu vou fazer exercício aqui dentro de casa? Uhum. Dá para dar aí algumas dicas de exercícios que eles podem fazer dentro de casa? Assim, é possível. As pessoas estão vivendo, né, diferentes situações e a recomendação hoje, né, é não sair de casa, né, nem para uma caminhada. Acho que foi na Inglaterra, né, que houve a liberação, embora eles adotaram medidas bem restritas, né, aplicando multa de 30 libras, né, se a pessoa saísse de casa sem motivo. Apesar disso, eles liberaram para as pessoas caminharem e correrem, por causa da importância, né, da relação aí do exercício físico com o sistema imunológico. Mas é possível você ficar dentro de casa e mesmo assim, né, fazer exercícios e transpirar. Há uma enxurrada de pessoas, né, ex-alunos meus, inclusive, né, postando vídeos, né, que você pode fazer sentado, né, mexendo os braços, mexendo as pernas, e você transpira, você, né, consegue aí, né, alcançar, né, uma frequência cardíaca mais alta. Tal. Então, é possível, eu vou dar algumas dicas bem simples aqui, para você entender, né, o que você pode fazer. Então, você deve pensar em trabalhar os grandes grupos musculares. Então, pensando nas pernas, por exemplo, né? Você pode fazer agachamentos, né? Você pode elevar o joelho, você pode elevar o joelho para frente, elevar para a lateral, colocar o calcanhar no glúteo, né? Elevando, né, o pé para trás e depois o joelho para frente e alternar, né, esses exercícios. Então você está trabalhando um grande grupo muscular, né, membros inferiores, e isso ativa bastante a circulação. Você pode trabalhar com membros superiores, então né, mexendo, né, o ombro, os braços, né, os braços para cima, para uma lateral, para outra, para frente, para trás, e você pode trabalhar o que a gente chama de core, né, que é o abdominal, então o fortalecimento do abdominal, diferentes tipos, né, de exercício abdominal, você pode fazer em dupla, né, então você colocar os pés nos pés de outra pessoa, os dois deitados, né, e aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de pedalar, abrir e fechar as pernas quando você está sentado. Então, esses exercícios que você trabalha, né, membros inferiores, pernas, os braços e abdominal, você, assim, você pode, né, ficar ofegante e transpirar com eles, né, e você vai, né, já alcançar os benefícios. A própria caminhada no lugar, né, é possível você fazer. Correr no lugar é possível você fazer. Você pode intercalar. Então, você faz, né, uma caminhada ali de 2 minutos e aí faz um exercício para o braço. Faz uma caminhada de 2 minutos, exercício para o abdominal. Então, você pode intercalar. E você, se você já tem um preparo físico um pouco maior, você pode colocar uma sobrecarga, né, que é um peso a mais. E aí eu já vi vários exemplos, né, interessantes, pessoa usando o saco de arroz, pessoas usando embalagens, né, em casa e colocando, né, alguma coisa para dar peso, balde com água, livros, né, uma cadeira, né. Então, assim, você pode usar recursos que você tem à tua mão, né, como sobrecarga, como um peso a mais, para criar um pouquinho mais de dificuldade e você fazer um pouquinho mais de força. É importante você pensar em 3 tipos de exercício, tá? Os exercícios de fortalecimento, né, em que você vai então fazer um pouco mais de força, né? Então, por exemplo, se você faz um agachamento segurando 2 livros ou um balde de água, né, então a musculatura da perna, ela vai ser mais exigida. E se você faz, né, vou dar um exemplo qualquer, mas né, precisa ver a tua condição física e tudo mais. Digamos, você faz 15 agachamentos, né? Aí você faz com um balde de água. Depois você faz 2 minutos de caminhada, volta para mais 15 agachamentos. 2 minutos de caminhada, mais 15 agachamentos. Na terceira vez, você já está com as pernas ali sentindo a musculatura, né? Então, esse é o exercício de fortalecimento. A segunda área de exercícios, né, que é importante, são exercícios cardiorrespiratórios, que você trabalha por mais tempo com uma frequência um pouquinho mais baixa, né? Então, por exemplo, a própria caminhada, se você tem algum lugar em que você consegue caminhar,
ou mesmo no lugar, né? Então você mexe os braços, né? E pode erguer um pouquinho o joelho, ou um Simulando. pequeno trote, né? Se você faz isso, né, digamos aí, por 15, 20 minutos, então você está trabalhando, você não está trabalhando força, mas você está trabalhando mais a parte pulmonar, a parte cardiorrespiratória, então o teu coração, né? Um exercício de longa duração. E também a terceira categoria, os exercícios de flexibilidade, que são os alongamentos, né? Onde você relaxa a musculatura. Então você não deve fazer esses exercícios juntos. Você deve separar um dia para trabalhar uma coisa, né? E cada dia você dá uma prioridade para uma área diferente. Então, os exercícios de flexibilidade, né? De alongamento, onde você segura ali por alguns segundos, né? A musculatura e você relaxa, né? Você estende, né? A musculatura e isso é importante, né? Para você fazer os movimentos até do dia a dia, né? Quando a idade vai chegando, né, com 60, 70, 80 anos, e que as pessoas percebem um pouco a limitação, né, de articular. Então, se você trabalhou sempre a flexibilidade, você não vai ter problema quando chegar, né, nessa idade um pouco mais avançada. Perfeito. Bem, a gente conversou bastante, que esclarecedor, que bom. Então, a gente vai agora para a parte final, a hora da dica para o aluno da educação infantil, para o aluno do ensino fundamental e o aluno do ensino médio. O que eles podem também fazer? Dá para aproveitar também muitas das coisas que você já falou, mas também acrescentar algo mais, um recadinho para reforçar e eles aí entrarem também na onda do exercício. Tá bom. E essa dica é importante, e eu vou trazer essa dica do mundo empresarial. Num estudo feito na Universidade dos Estados Unidos, eles concluíram que numa reunião de negócios, as pessoas conseguem chegar a decisões mais criativas se elas fazem essa reunião andando, porque você, com o aumento, né, da circulação sanguínea, você estimula áreas do cérebro que são usadas para tomada de decisão e para criatividade. A partir desse estudo, uma série de recomendações têm sido feitas para estudantes. Então, né, você que é aluno de qualquer série escolar, vale essa dica. Separe durante o teu estudo, intercale com atividade física. Não fique muito tempo sentado, concentrado, estudando, porque o teu rendimento vai ser maior se você intercalar com 5 minutos que seja de movimentação, que pode ser mexer os braços, fazer um polichinelo, fazer um agachamento, o burpee, corre, né, 5 ou 10 metros, espaço que você tiver, vai de frente, volta de costas, enfim, se você intercala 5 minutos em cada período de meia hora, de 30 minutos, o teu rendimento vai ser melhor. Uma série de estudos com alunos de ensino fundamental e de ensino médio nos Estados Unidos mostram que alunos que têm frequência de exercício físico têm melhor rendimento escolar nos testes locais, na própria escola, regionais e nacionais. Então, é importante, você que é aluno, mantenha um programa regular de atividade física, de exercícios. Você vai ver só, os benefícios vão ficar explícitos na tua caderneta, nas tuas notas também. Tá? Isso que os estudos mostram hoje. Doutor Leonardo, a gente agradece muito pelos momentos que tivemos aqui, por você conseguir reservar um tempo para estar com a gente e compartilhar essa dica, esse presente, esse princípio de saúde para todos os nossos pais, os nossos alunos, os nossos educadores. Muito obrigada. Eu estou à disposição, Nádia. E o meu desejo é que você tenha saúde e tenha saúde em abundância. Amém. É o princípio bíblico lá de João, capítulo 10, verso 10. É um verso que eu amo muito, né? Esse é o desejo de Deus para você também. Que você tenha saúde em abundância. E para isso, a atividade física, o exercício é muito importante, tá? Um abraço para você. Professor, pai, aluno, você acompanhou. Aproveite para colocar em prática, para ter vida em abundância e aproveitar realmente todos os benefícios que Deus deixou para você.
A gente continua se encontrando aqui nas nossas lives. Até!